Olá! Esse vídeo faz parte da atividade educativa sobre doença celíaca, desenvolvida para a disciplina de Práticas Educativas com Grupos do curso de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Nessa apresentação, iremos responder às dúvidas que vocês deixaram no formulário inicial dessa atividade. O consumo exagerado de glúten pode ser a causa desencadeadora da doença celíaca para quem já tem a predisposição genética? Para quem já possui a predisposição genética, a exposição frequente ao glúten pode contribuir para o aparecimento da doença, considerando que a doença só se manifesta quando a pessoa ingere alimentos com glúten, mas não é uma condição obrigatória. Nem todas as pessoas que possuem uma carga genética para a doença vão automaticamente desenvolvê-la ao consumir glúten. Dentre os celíacos, o nível de tolerância a pequenas quantidades de glúten varia muito? Bom, em relação a essa pergunta, é importante nós entendermos a diferença entre doença celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaca, uma vez que essa sensibilidade não está associada a uma reação exacerbada do organismo mediada por anticorpos, mas sim pode estar associada a um alto consumo de trigos e cereais que contêm glúten e podem levar a uma má absorção desse nutriente. Então, quando a gente fala de sensibilidade, a gente pode associar níveis de tolerância. Mas quando a gente tem o diagnóstico de doença celíaca, a orientação é a exclusão total de alimentos que contêm glúten, porque já é comprovado cientificamente que aquela fração do glúten chamada gliadina, ela é tóxica para o intestino dos indivíduos. E mesmo vestígios desse composto podem levar a uma indução da lesão na mucosa intestinal dos indivíduos. Quais estudos existem atualmente para o desenvolvimento de algum medicamento para celíacos? Quando vem o remédio? Por que ainda não tem um remédio para amenizar o efeito? Atualmente, não há medicamentos capazes de dar segurança ao consumo de glúten por aqueles que são acometidos pela doença celíaca. Porém, há pesquisas em andamento e desenvolvimento de soluções que possam, no futuro, apresentar essa possibilidade, seja na forma de vacina ou de uma enzima, por exemplo, que impeçam ou atenuem a resposta imunológica do celíaco à ingestão do glúten. Há possibilidades, então, farmacológicas que estão sendo exploradas. Mas, por enquanto, é importante deixar claro que a única possibilidade segura de o celíaco não manifestar reações adversas é ser totalmente restrito ao consumo de glúten. Por que as políticas não fazem programas educativos e sem preconceito? A sociedade vem se conscientizando cada vez mais sobre a importância dessa questão. Um passo importante foi a obrigatoriedade da inclusão da informação "contém glúten" na rotulagem desse tipo de alimento, o que ocorreu por uma lei de 2002. Desde então, muitas pesquisas foram realizadas para entender mais sobre a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten, e também tem se falado mais sobre o assunto nas mídias e redes sociais, por exemplo. Realmente, seria necessária uma abordagem educacional muito mais ampla, tanto para as pessoas reconhecerem os sinais e conseguirem tomar as medidas adequadas, quanto para aquelas pessoas que estão à volta saberem das características e da gravidade dessa condição. Como eu tive ela, visto que antes eu não tinha? Como ela consegue afetar outras partes da minha vida, mesmo sem a ingestão do glúten? Como uma quantidade mínima de glúten consegue ser prejudicial? A doença celíaca se manifesta porque, devido a questões genéticas, em um dado momento, o sistema imunológico passa a reconhecer o glúten como algo prejudicial, causando as reações alérgicas mesmo com uma ingestão pequena de glúten. Como o glúten é muito presente na alimentação da população em geral, as pessoas que têm doença celíaca realmente estão expostas a uma condição delicada, que exige muitos cuidados e conscientização das pessoas à sua volta. Minha urina ainda tem muita espuma e os médicos não sabem explicar, mas dizem que é por conta da doença. Bom, uma das principais causas da urina espumosa é o excesso de proteína nessa urina. Isso pode acontecer depois de você fazer uso de muito suplemento de proteína, depois de uma prática de exercício intensa, mas também pode indicar doenças como pressão alta, diabetes e problemas renais. Então, por isso, você deve passar num médico, urologista, que ele vai te passar os exames certinhos para fazer o diagnóstico completo e aí ele vai tratar o melhor tratamento para o seu caso. As manchas na pele são apenas dermatite herpetiforme ou tem alguma outra doença? Manchas e sinais na pele podem ou não estar relacionados à doença celíaca e precisam ser averiguados por um profissional especializado. Recomendamos, nesse tipo de caso, que se faça uma consulta a um dermatologista que irá propor uma conduta adequada ao caso. Qual a relação da enxaqueca com a doença celíaca? Bom, as dores de cabeça são sim um sintoma comum entre os celíacos. Algumas pesquisas mostram que há sim correlação direta entre
episódios de enxaqueca e o consumo excessivo de glúten. Por isso, hoje já é possível recomendar que pessoas que possuem enxaqueca evitem o consumo de glúten. Mas, como a dor de cabeça é um sintoma presente em uma infinidade de condições, é necessário que você passe no médico para tentar fazer um tratamento mais preciso, porque essas dores de cabeça podem ou não precisar de uma intervenção medicamentosa. Eu posso ficar intolerante à lactose? Caso sim, por quê? Na fase inicial da doença celíaca, quando a condição ainda não está sendo tratada, é possível que a intolerância à lactose também apareça. Isso porque o prejuízo à mucosa intestinal provocado pela doença celíaca reduz a quantidade de enzimas lactases que ficam nas vilosidades do intestino. Consequentemente, a redução dessa enzima diminui a digestão da lactose, o açúcar do leite, fazendo com que ele seja fermentado pelas bactérias do intestino, o que leva à intolerância à lactose, com sintomas como produção de gases, dores abdominais e acúmulo de água na região, provocando diarreia. Após o restabelecimento da mucosa com a adaptação dietética exigida na doença celíaca, espera-se que as enzimas voltem a exercer a sua função de digestão da lactose. Tenho dúvidas quanto à limpeza, ao beijo e sobre as leis com relação à importância dos cuidados nos rótulos. Para evitar a contaminação cruzada, o ambiente em que os alimentos são produzidos deve estar livre de qualquer partícula de glúten. Para isso, é importante que o estabelecimento não produza, não receba e também não embale outros alimentos e que a limpeza seja feita com sanitizante, como em qualquer outro estabelecimento que produza alimentos. Considerando que uma pessoa comeu algum alimento que continha glúten e em seguida beijou uma pessoa com a doença celíaca, existe um risco de contaminação e, consequentemente, reação sintomática ao glúten. Por isso, é importante evitar esse contato quando é conhecido que a pessoa estava se alimentando de produtos com essa proteína. Sobre a rotulagem de alimentos, a Lei 10.674 de 2003 obriga que os produtos alimentícios declarem em seus rótulos a presença de glúten. Agora, em 2022, tramita um projeto de lei que impõe que os alimentos contenham uma informação adicional. Além de contém glúten, devem declarar que é prejudicial à saúde dos consumidores com doença celíaca. Minha principal dúvida é como criar um cardápio mais nutritivo para não precisar suplementar. Como as lesões no intestino podem impedir a absorção de alguns nutrientes, algumas pessoas podem precisar suplementar, mesmo mantendo uma alimentação nutritiva. A necessidade de suplementação vai variar conforme a necessidade de cada um, mediante a avaliação dos exames bioquímicos. Como a adequação desses nutrientes pode ser muito individual, é importante procurar um nutricionista de sua confiança ou da UBS mais próxima da sua região. Por que eu desenvolvi intolerância à lactose mesmo depois de 10 meses de dieta rigorosa sem glúten? Achei que meu intestino estava se recuperando e que a partir do momento em que eu me cuidasse, o problema com produção de enzimas não me ocorreria. O que pode ter acontecido é a baixa exposição ou a não exposição a alimentos que contêm lactose, o que pode ter prejudicado a produção dessa enzima lactase que já estava comprometida devido a essa condição clínica da mucosa gastrointestinal. O recomendado é procurar um médico ou um nutricionista para descobrir a causa ou a origem desse problema. Se uma pessoa comer glúten durante o dia e depois usar os talheres da minha casa, que são descontaminados, pois minha casa é 100% livre de glúten, essa pessoa não escovar os dentes antes, meus talheres ficaram contaminados? Sim, o risco existe. No entanto, o detergente é eficaz para remover quaisquer resquícios de glúten dos seus utensílios. Há realmente a melhora do intestino quanto à escala Marsh? A coleta das biópsias intestinais é um procedimento fundamental para o diagnóstico de doença celíaca. Ela é feita a partir da escala Marsh, que agrupa os indivíduos em 5 tipos de lesões diferentes. Então, ele é utilizado para esse diagnóstico porque ele avalia a anormalidade do intestino delgado. Mas é muito importante a gente entender que esse diagnóstico, essa ferramenta, ela é utilizada para o diagnóstico. Mas quando a gente fala de melhora no intestino, de uma possível remissão da doença, ela está muito mais associada a uma avaliação dos sintomas para ver se tiveram melhoras significativas e também uma melhora na qualidade de vida. Bom, não existe cura, e sim uma dieta rigorosa. Ser realmente restritivo ao extremo, comer somente em casa ou produtos sem glúten é o recomendado? Sim, atualmente a única forma verdadeiramente eficaz de se lidar com a doença celíaca é evitando o consumo de glúten, ou em alguns casos específicos, evitar até mesmo o uso de utensílios e ambientes que possam estar contaminados com glúten.
Isso porque ele é um alimento muito presente na alimentação dos brasileiros atualmente. Então é muito importante que você cuide da sua alimentação com mais cuidado, como em caso um ambiente mais controlado, ali é melhor para você fazer seus consumos, mas quando você for consumir algo fora de casa, é importante saber a procedência do estabelecimento, se realmente não trabalha com produtos com glúten, para evitar o risco de contaminação cruzada. Podemos ser doadores de sangue? Nós sabemos que a doença celíaca é uma doença autoimune, por isso quando pensamos em doação de sangue, parece não ser possível que um paciente com doença celíaca faça a doação de sangue. Porém, segundo a Fundação ProSangue, se esse paciente estiver com a doença controlada, é possível que isso seja feito. Porém, é muito importante salientar que ele passará por profissional habilitado na triagem para que ele avalie as condições físicas para que a doação seja realizada. Agora que as dúvidas foram respondidas, gostaríamos de agradecer a sua participação até aqui e pedir que responda a só mais um questionário. Esse questionário é muito importante para que possamos concluir o nosso trabalho. Vamos deixar o link dele na descrição do grupo no WhatsApp.